A Rádio Rio de Janeiro apresenta Momentos de Solidariedade, um programa da AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional. Não sejamos felizes sem que os outros o sejam também. Desembargador Liborne Siqueira. Esse é o lema do nosso fundador e que inspira as atividades da AICE desde 1967. São mais de meio século buscando fazer a diferença, buscando contribuir para a construção de um mundo melhor, mediante ações de solidariedade com famílias, crianças, jovens, adultos e idosos em situação de exclusão social. A proteção social, a reabilitação de pessoas com deficiência, a educação dos indivíduos em cursos de graduação, pós-graduação em sua faculdade Fraice, o ensino técnico, o ensino fundamental, são os nossos meios. Jesus disse: "Nisso reconhecereis que sois meus discípulos, ao vos amardes uns aos outros." É isto que o lema do nosso fundador quer dizer. A solidariedade para a AICE é uma premissa. É um sentimento que nos remete à aceitação de compromissos com a fraternidade e com a responsabilidade recíproca diante das dores e adversidades dos irmãos do caminho. Não basta sermos irmãos, é preciso nos sentirmos irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Então, como podemos nos considerar felizes vivendo neste mundo de desigualdades e exclusões, se nada fizermos para ajudar as pessoas que em nosso redor vivem em situação de vulnerabilidade e exclusão? Somos filhos do mesmo Deus. Portanto, não basta sermos responsáveis por nossa própria evolução. Devemos ser corresponsáveis pela evolução dos irmãos do caminho. A empatia, isto é, colocar-se no lugar do outro, é uma virtude essencial. A alteridade, ou seja, aceitar o outro como legítimo outro, é uma qualidade fundamental para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Solidariedade, eis nosso objetivo. Fraternidade, eis a nossa missão. A AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional, e a Rádio Rio de Janeiro estão solidárias nesses propósitos, bem como solidária com todos vocês, caros ouvintes. Mas para isso, necessitam de sua contribuição, para que possam continuar a cumprir suas missões. Vocês são os nossos mantenedores. Lembrem-se do lema: não sejamos felizes sem que outros o sejam também. Liborne Siqueira. Rádio Rio de Janeiro.
ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro? Ligue 21 3386 1422. Repetindo, 21 3386 1422. Você também pode se cadastrar pelo site radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Anote aí, radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Agora, se você já faz parte do Clube da Fraternidade e não recebeu o boleto por uma ou outra razão, pode ligar 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem conta em banco e não sabe como encaminhar a sua contribuição? Mande o WhatsApp para o número 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem dúvidas ou deseja informações sobre o Clube da Fraternidade? Agora você já sabe. Ligue 21 3386 1422 ou acesse radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, 51 anos no ar. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos ao Momentos de Solidariedade, um programa da ICE que tem como missão a inclusão social, a formação profissional e a transformação de vidas. Eu sou Luciane Martins e para o programa de hoje nós vamos receber o acadêmico do curso de fisioterapia, Brandon Barros. Seja bem-vindo, Brandon. Muito obrigado, agradeço a presença, prazer. Meu nome é Brandon, sou acadêmico do terceiro período da FRAIS e estamos aí, né? Então, Brandon, a gente está aqui hoje para um bate-papo bastante descontraído, onde a gente vai ouvir um pouquinho da sua história. Quem é Brandon? Por que o Brandon chegou na FRAIS? Por que ele escolheu a fisioterapia? Mas vamos para a pergunta mais difícil, né? Brandon é um jovem de 21 anos, né? Sim. Que já está cursando uma universidade. Mas quem é você, Brandon? Quem é você na sua essência? Pergunta difícil aí. Difícil, né? Olha, assim, eu uma vez ouvi de um professor meu, né? Porque eu sou praticante de karatê, que a vida é uma constante busca pela felicidade. Então, assim, eu acho que eu sou só mais uma pessoa tentando buscar a minha felicidade, né? O meu caminho. A gente gosta de falar que esse é o dom, né? O nosso caminho. É verdade. Então, tô, assim, tentando, né, sempre trabalhar o meu autoconhecimento e, assim, conhecer mais sobre as coisas que eu gosto e trilhar aquilo que eu acho bom pra mim, que eu acho divertido. Inclusive, foi assim que eu cheguei na fisioterapia também, né? Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Então você é um jovem que busca felicidade, né? Lembrando que a nossa vida é feita de pequenos momentos de felicidade. E lembrando que você caiu numa faculdade onde a frase principal é o não sejamos felizes sem que outros o sejam também. Você falou aí do karatê. O karatê para você, ele é uma filosofia de vida? Quando eu era pequeno eu sofria muito bullying, né? E eu busquei o karatê como uma forma de me defender. Por coincidência, meu pai ele é professor de karatê. E aí eu comecei uma história, né, de Daniel San e Sr. Miyagi com meu pai. E assim, no início era maçante, era difícil, mas depois eu me apaixonei. E assim, o karatê não tem só a parte marcial, né? Ele também tem a parte histórica, filosófica. Então, assim, o karatê fala muito sobre o Shingitai, que é você ser um ser humano íntegro. Você trabalhar a sua mente, o seu corpo e a sua alma. Então eu sigo isso assim pra minha vida. Que bacana, né? Então uma coisa que era pra você aplicar na sua vida como uma defesa por conta de um bullying, vira uma filosofia de vida. Sim. E você entende o quanto que você pode, através dessa filosofia, transformar a sua vida e de outras pessoas, Sim. né? Isso é muito interessante. Bom, e aí você foi um estudante, né? Sim. De ensino médio, ensino fundamental. E aí, quando é que nasceu essa vontade de entrar para uma faculdade de fisioterapia? Então, eu sempre tive muita afinidade com o esporte, né? E eu sempre me fascinei pelo movimento humano, né? Eu já fiz parte da seleção carioca da JK de karatê, competia em campeonatos brasileiros, estaduais. E eu sempre tive esse fascínio, sempre
buscava livros de biologia, de anatomia, desde o meu ensino fundamental, para conhecer mais sobre o corpo humano, por que o movimento é assim, por que ele não pode ser com o quadril de lado, o quadril tem que ser de frente. E eu sempre fui uma pessoa que sempre questionei por que tem que ser assim. Sempre foi um grande analista do movimento humano, né? Eu sou muito metódico. Eu sou uma pessoa muito metódica, então, cara, eu sempre tentei buscar o porquê. Eu decidi escolher a fisioterapia porque, como eu tinha esse desejo de procurar saber o porquê das técnicas do karatê, eu descobri que eu tinha um gosto muito grande pelo corpo humano. Saber quais eram os nomes de músculos, ossos, qual era o nome dos movimentos e associar isso com as técnicas do karatê. Então, a partir disso, eu fui começando a pesquisar, o que eu tenho? Tenho medicina, tenho educação física, tenho fisioterapia. O que é fisioterapia? Eu nunca tinha ouvido falar disso, cara, ou muito pouco. Cara, quando eu fui estudar, quando eu fui pesquisar, quando eu fui ver o que era, cara, eu pensei, cara, é isso que eu quero. Ficou fascinado, né, Eu fiquei fascinado. Ainda mais que, assim, próximo do meu exame para faixa preta, né, eu tive uma lesão no meu joelho e aquilo meio que interrompeu a minha história como atleta, né? E você é jovem ainda, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 20. E como é que é isso, Brandon? Você ali no exame a faixa preta, eu não entendo muito bem a final, ou tem outra faixa depois dessa? Não, depois da faixa preta você tem graus, né? Você tem o primeiro, o segundo grau, mas a faixa preta a gente fala que é o fim de um caminho e o início de outro. Então, você no final de um processo para você coroar a sua história dentro do karatê, você sofre uma lesão. E como é que um jovem de 20 anos administra isso? Olha, eu tive, assim, muitos períodos de ansiedade. Eu, assim, fiquei destruído, sendo bem sincero. Mas, assim, justamente já entrando nesse contexto por como eu encontrei a fisioterapia, eu descobri um novo caminho para eu seguir. Porque o karatê era o meu amor desde a minha infância, né? Por muita influência do meu pai. E eu, assim, me dedicava ao karatê mais do que tudo na minha vida. E quando isso foi tirado de mim, eu me senti, sabe, uma laranja. Tiraram assim, teu chão, né? Eu fiquei sem chão, né? E aí, quando eu encontrei a fisioterapia, eu vi um modo de evitar com que isso aconteça com outras pessoas. Assim, a minha maior motivação na fisioterapia é que se um dia eu encontrar um jovem, um adulto, uma pessoa da minha idade com um sonho, com algo que ele queira seguir impedido por uma lesão, é que eu possa reverter isso. Acho que se eu puder realizar isso, eu me sentiria muito feliz, eu me sentiria muito realizado. E que coisa interessante, né? Você começa o karatê para se livrar de um bullying, né? Sim. E depois você opta por uma profissão que você vai ter em breve para também ajudar a tratar pessoas, né? Sim. Logicamente que não de bullying, mas de lesões que possam vir a ocorrer. E muito além disso, né? Porque a fisioterapia vai muito além de tratamento de lesões, né? Sim. Então, assim, eu percebo que a sua missão é sempre focada em você, mas principalmente no seu próximo, né? Sim. Brandon, a gente vai dar um intervalo comercial rapidinho e a gente volta já para continuar o segundo bloco. Nosso ouvinte, não saia daí. Seja solidário com a ICE e deposite sua contribuição no Bradesco. Pix celular 21 99663 8974. 21 99663 8974. Ajude na manutenção dessa obra de mais de meio século. Voltamos para a segunda parte do nosso programa, Momentos de Solidariedade. Eu estou aqui com Brandon Barros, acadêmico de fisioterapia do terceiro período aqui da Fraice, karateca, um menino cheio de sonhos, cheio de projetos. Contou aqui no primeiro bloco por que ele escolheu a fisioterapia. E, Brandon, hoje você está no terceiro período, você tem uma estrada ainda pela frente, né? São 10 períodos de faculdade. E você já pode afirmar, é isso que eu quero para minha vida? Eu fiz a escolha certa? Com toda e absoluta certeza. Assim, cada período que passa eu tenho mais essa certeza dentro de mim, porque tudo aquilo que eu sempre gostei na minha época de fundamental, as matérias que eu sempre tive afinidade, que eu sempre tirei as melhores notas e que eu sempre fui mais interessado, eu entrei e comecei a justamente estudar, por coincidência, estudar o que sempre me interessou, né? Nunca fui o cara da matemática, nunca fui o cara de saber todas as datas da história, né? Nunca fui o cara de saber todos os tipos de chuva, o cara da geografia. Eu sempre fui o cara que eu
conhecia muito movimento pela minha afinidade com esporte, e eu conhecia muito nomes, anatomia, né? Que eu nem sabia que a ciência que nomeava os corpos era anatomia. Então, eu sempre sabia qual era o nome disso, qual era o nome daquilo. E quando eu entrei na fisioterapia, eu vi as coisas que eu sempre gostei de estudar. Materializou, né? Aquilo que você... Eu materializei, né? aquela pouca felicidade que eu sentia, né? Do aluno de, caraca, finalmente alguma coisa interessante aqui. Então, assim, além de eu ter a minha motivação de eu ajudar as pessoas, que eu me sinto muito... É muito gratificante para mim poder ver uma pessoa continuando a vida dela, ter a independência dela, né? Ver os outros felizes, né? Ainda mais ter o prazer de saber que eu que estou proporcionando isso para a pessoa, ainda mais se for uma pessoa que passou por uma situação parecida com a minha, né? Um atleta que se lesionou, tentar tirar um atleta de uma cirurgia, isso é o meu sonho de vida. Se eu conseguir fazer isso, estou realizado. E na verdade, assim, você vai ter a técnica, você tem a sabedoria e você tem uma história para contar, né? Sim. Então você pode ser um grande motivador se você seguir essa área do esporte, embora assim que você está muito no início, as coisas mudam, né? E a gente sempre fala que o aluno nunca tem um pensamento engessado, porque a gente nunca sabe a porta que vai se abrir, né, Brandon? Sim, sim. Você ainda vai começar as matérias mais específicas, mas você já tem uma ideia exatamente, terminei o 10º período, chegou o dia da minha formatura, estou aqui com o meu diploma, e agora? Olha, quando eu entrei na faculdade, eu já, né, por conta da minha afinidade com o esporte, já pensei, fisioterapia esportiva. Eu quero trabalhar com o esporte e ser um fisioterapeuta esportivo. Mas aí, né, eu pensei, né, justamente pelo que você acabou de falar, né, eu lembro no meu primeiro dia de aula, você lá em cima do palco falando justamente isso, eu pensei, cara, é verdade, né? Aquelas suas palavras me fizeram refletir, eu pensei, olha, eu tenho que me abrir a tudo, vai que eu conheço uma coisa que eu talvez goste mais que o esporte ou tanto quanto o esporte. E assim, hoje... Ou possa aliar, né? Ou possa aliar. E aí, cara... Por, né, uma afinidade que eu criei muito grande com o professor, né, o Francisco, hoje em dia eu tenho bastante interesse na osteopatia, né, e na traumato, né, fazer uma pós aí em traumato-ortopedia esportiva, em osteopatia, né, mas assim, independente de outras pós, mestrados, não sei se eu vou chegar a esse nível, mas tomara, né, eu sei que uma certeza absoluta que eu vou fazer alguma pós-graduação na área esportiva. E você tem, assim, o ideal de pegar uma classe menos favorecida, de trabalhar com desportistas de baixa renda, de fazer mesmo um trabalho social, afinal de contas você está dentro de uma faculdade filantrópica, dentro de uma faculdade que tem como missão incluir, formar e transformar vidas, né? A gente preza por ser esse agente transformador, e você, doutor em fisioterapia, quer ser esse agente transformador dessas pessoas que de repente não tiveram a oportunidade ou não têm a oportunidade de buscar um incentivo, um tratamento, uma prevenção, uma reabilitação, uma reeducação. Com toda certeza, até porque a minha história sempre foi de um atleta de baixa renda, sabe? Sempre que tinha alguma viagem, algum campeonato fora, a minha família, todo mundo fazia uma vaquinha. Eu já fiz apresentações em vários lugares pedindo doações, já fiz vaquinha online. Eu já me apresentei no Parque de Madureira, em shoppings. Mas né? você apresentou com o quê? Fazendo a modalidade do kata, né? No karatê a gente tem uma modalidade que a gente chama de kata, que são uma sequência de movimentos que simulam uma luta, né? São técnicas de luta, só que o atleta só executa os gestos, né? E aí eu já fiz várias apresentações para justamente conseguir essa quantia para poder viajar, poder custear equipamento, né? Então você é a prova viva, Sim. né, Brandon? Então assim, cara, se eu ver um atleta, eu com certeza, um atleta que não tem um acompanhamento fisioterapêutico, como eu não tive, que não teve um acompanhamento médico, nutricional como eu não tive, se eu puder ter a oportunidade de proporcionar isso para ele por um preço acessível, ou por nenhum preço, acreditando no potencial dele, com toda e absoluta certeza eu vou dar condição para ele voar. E uma pergunta, Brandon, o que é a Fraice para você? E aí vamos colocar a fisioterapia de lado e vamos falar da estrutura, não estrutura física, mas a estrutura Fraice para você, de pessoas, de humanização. Olha, assim, eu sempre tive não vou falar uma grande dificuldade, mas sabe, quando a gente chega num ambiente novo, a gente sempre tem aquele medo, aquela ansiedade, que pessoas que eu tô lidando, que será que eu vou conseguir me enturmar? E olha, quando eu cheguei aqui, cara, eu fui
tão bem acolhido. Eu me senti como se eu tivesse uma família aqui, sabe? Todo mundo que eu passo, por mais que eu não conheça, eu dou boa noite, todo mundo tá sempre de bom humor. Os professores são super acolhedores. E assim, desde o primeiro dia que eu entrei pelaquela porta no auditório, na inauguração, eu me senti em casa, me senti muito acolhido. Então eu diria que é um ambiente muito acolhedor, muito familiar. Que bom. Assim, é uma pena que o nosso programa passa muito rápido, né? Para o nosso ouvinte, o Brandon é um aluno fora da curva aqui na Fraice. Brandon, eu não tenho dúvidas de que você vai alçar voos que você nem imagina. Você já é diferenciado, eu até fico emocionada, está no terceiro período e com certeza quando você se formar você vai fazer a diferença nesse mercado que necessita de profissionais diferenciados, de profissionais dedicados, e eu tenho certeza que você vai ser um deles. Muito obrigado pela tua participação no programa, agradeço a participação. Obrigado. E a gente volta na próxima semana com mais um programa Momentos de Solidariedade da ICE. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro e a ICE convidam você solidariamente a fazer um curso de graduação na Fraice. Ligue agora e ganhe uma bolsa de estudos em fisioterapia, psicologia, enfermagem, nutrição, administração, recursos humanos e serviço social. Ligue agora 21 2209 9413, 2209 9413 ou por WhatsApp 21 99509 5241 99509 5241 e garanta a sua bolsa. Uma luz. Por vezes, tanto empeço na estrada que indagas coração de alma desencantada. Por que meios humanos prosseguir? Entretanto, ergue a fronte ao vasto firmamento, da nuvem mais pesada ou do céu mais cinzento, uma luz há de vir. Deus ninguém esquece, ante a sombra noturna, sem bússola na selva, imóvel e soturna, o viajor se detém sem coragem de agir. Pensando em Deus, a névoa se condensa, mas a oração lhe diz, além da sombra imensa, uma luz há de vir. Abate-se na mina a sinistra barragem. Pedras, detrito e lama impedem a passagem. Vozes clamam no fundo, a gemer e a pedir. Eis que a prece se eleva, e ao socorro da altura gritam vozes de irmãos, promovendo a abertura. Uma luz há de vir. É noite, sobre o mar há vulcões em batalha. Relâmpagos relembram fogo de metralha, no trovão a rugir. O barco aos vagalhões treme, estremece, estala. Pequena multidão ora, espera e se cala. Uma luz há de vir. Desse modo igualmente alma fraterna, quando a prova por sombra te governa, qual noite que te oculta as visões do porvir, quando tudo pareça escuridão que avança, trabalha, serve, crê e ouve a voz da esperança. Uma luz há de vir. Maria Dolores. Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro Momentos de Solidariedade, um programa da ICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional.